No ranking mundial de acidentes de trânsito, o Brasil ocupa o 5º lugar, ficando atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Setores do governo defendem endurecimento de penas para reduzir o número de mortes por ano, pela metade, de 38 mil para 19 mil. Você sabe o que fazer em caso de acidente de trânsito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Flávia Bichal de Moura, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 17 anos e já passou por 5 comarcas: Janaúba, Brumadinho, Contagem, Patrocínio e agora Belo Horizonte. Doutora Flávia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui novamente. Eu que agradeço o convite. Bom, nós teremos ainda os dois quadros do Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito vão me ajudar a entrevistá-la. Hoje nós teremos a participação dos estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara. E, no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutora Flávia, o que é preciso fazer para reduzir o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil? Penas mais severas, mais rigor na fiscalização, falta de legislação, o que é? Bom, eu tenho a impressão que o que precisa é uma fiscalização maior e uma educação no trânsito maior. Acho que as pessoas precisam ser educadas. Pena só não resolve. Acho que a questão da educação é primordial. Há quem diga que exista no país uma inflação de leis penais na mesma proporção que cresce, que aumenta a criminalidade. Isso é uma resposta à população? O que significa isso? Eu acredito que seja uma resposta para a população, mas que não está sendo eficaz, né? Porque os crimes continuam aumentando, o número de leis aumenta também e a criminalidade não abaixa. Então, e afinal, o que são os crimes de trânsito? Como é que se caracterizam? São aqueles crimes que são cometidos, né, enquanto você está dirigindo o veículo, né, como condutor do veículo. Então, nós temos vários tipos de crimes que sempre que eu posso cometer, né, quando eu estou na direção do veículo. Seja porque eu não tenho habilitação, seja porque eu dirijo perigosamente, porque numa batida qualquer alguém machuca ou chega mesmo a morrer, né, porque eu empresto o meu carro, aí é a única coisa que não é o condutor, mas ele é em razão da habilitação dele. Eu empresto o veículo para a pessoa inabilitada. Eu sou habilitada, empresto para o inabilitado. É crime também. Uma situação que tem um crime dentro de outro crime, assim? É. E parece que existem 3 categorias que eu gostaria que você explicasse para a gente. É o crime doloso, o crime culposo, o dolo eventual. Como é que são essas categorias? Explica para a gente a diferença entre um e outro. A questão é o seguinte, o dolo, né, é o que o leigo fala de culpa. Na realidade é isso. A pessoa comete aquele crime porque ela quer cometer. Eu vou fazer isso, eu vou matar alguém, eu vou agredir alguém porque eu quero. A culpa é quando eu não quero, mas por algum motivo que eu não prestei atenção, descuido, uma coisa assim, eu acabei cometendo, a conduta foi a mesma do crime doloso, mas o motivo, o porquê que eu fiz aquilo é diferente. Menos grave. Menos grave, né? Porque é falta de cuidado, é diferente, não é o querer, né? Sim. E o dolo eventual é quando eu sei do risco, que pode acontecer isso, e eu assumo eu falei assim, não, eu vou fazer porque eu acredito que não vai acontecer. Ou é uma irresponsabilidade? Uma irresponsabilidade, talvez. Seria interessante. Como é que se enquadra aí nessas categorias os acidentes de trânsito? O crime de trânsito, o Código de Trânsito, ele fala que os crimes são culposos, né? Que a gente comete um crime de trânsito não querendo aquela finalidade, aquele final, né? E existe na questão do homicídio, né, uma discussão aí, se não teria um dolo aí, quando você pega um carro, por exemplo, sem freio, em alta velocidade, se você não está arriscando, se você não está assumindo aquele resultado, né? Então, manutenção do carro, por exemplo, eu não faço manutenção. Eu não faço manutenção, sei que meu carro está sem freio e sai em alta velocidade ou embriagado. Eu estou assumindo que eu posso matar alguém ali na esquina ou não? Você deixou bem claro, mas eu fico imaginando que explicar é fácil, mas julgar isso não depende da interpretação do magistrado. Como é que isso se dá na prática? Porque a intenção a gente não consegue saber, qual é a intenção de cada um, né? A gente vai por elementos fáticos. O que existe hoje no crime, principalmente pensando no Código de Trânsito, no homicídio, né, as jurisprudências nesse sentido é que a pessoa cometeu, mas então está lá provado que o carro estava em más condições, que a pessoa estava embriagada, que estava em alta velocidade, que são vários fatos juntos que levam todo mundo, qualquer leigo, a saber que não poderia dirigir naquelas condições. Então, estaria assumindo o risco aí de cometer um homicídio, né?
ao pegar aquele carro daquele jeito. E a questão da competência, qual jurisdição cabe melhor o julgamento desses crimes de trânsito? A Justiça Comum, o Juizado Especial Criminal, do qual a senhora participa? Eu acho que é bem dividido, o Código de Trânsito divide bem essa questão. Os crimes mais graves, né, o homicídio, a questão da embriaguez hoje, né, com essa campanha toda contra álcool e direção, isso está na Justiça Comum, que seriam crimes mais graves. E os outros delitos, que não são tão graves, é uma lesão, uma falta de habilitação, uma direção perigosa que não gerou um risco concreto, né, quer dizer, não teve um dano concreto, desculpa, são do juizado. Então, vão ter uma medida mais tranquila para poder, na aplicação dessa pena. E trouxe uma contribuição importante que agilizou mais Muito esses mais. processos, o Juizado Especial Criminal. Se você for pensar esses crimes antes do juizado especial, eles praticamente ficavam sem nenhuma punição. Hoje a punição pode não ser a que as pessoas esperam, que é prisão, que todo mundo quer prender, né? O negócio é prender, né? Pode não ser aquela que eu espero, mas vai ter uma punição. Antes não tinha nenhuma, porque o processo ficava esquecido, porque ninguém tinha tempo de julgar e por isso ficava. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente o que seriam essas penas alternativas, digamos assim, que não são tão severas, mas que ajudam a trazer aquela ressocialização desse processo e envolver as pessoas com mais responsabilidade no trânsito. A gente volta em instantes.